Olá, tudo bem? Nós vamos falar então sobre o financeiro do sistema Onoma, tá? Então a gente começa por aqui, ó. Vamos em cadastros. No cadastros, na parte do financeiro, nessa parte de baixo, tá? Dos cadastros. Então a gente começa com cadastro de bancos, né? Aqui eu vou abrir esse registro, lembrando que sempre passando o mouse em cima dos ícones ele vai apontar, né? Incluir, alterar, excluir. Vou aqui em carteira só para mostrar. Carteira também é uma conta, a gente considera como banco porque é recebimento na empresa, né? Aí tem outras contas, né? Então conta do Banco do Brasil, conta do Banco Itaú. Aqui embaixo tem local para pôr o site da empresa, do banco também, tá? Para facilitar o acesso ao site do banco. Aí nós temos tipos de documentos, tá? Todos os documentos aqui são documentos pré-cadastrados. Aqui a gente pode retirar ou inserir qualquer novo documento, ok? Esses documentos vão desde boleto, carnê, documentos como cartão, tipos de documento, cartão de crédito, cheque, DARF. Lembrando que o sistema, quando trata-se de guias de pagamento, como Simples, GPS, GARI, FGTS, DARF e qualquer outro documento que é gerado pelo sistema do governo, ele faz o espelhamento desse documento quando chegar lá no pagamento, ok? Eu vou mostrar isso no vídeo também. Seguindo em frente, nós temos aqui o plano de contas. Aqui eu deixei um exemplo do plano de contas. Então nós temos o plano de contas de receitas. Os planos de contas de receitas são as entradas de dinheiro na empresa, né? Então aqui eu deixei como categoria principal o comercial, que é a venda de mercadoria. E coloquei aqui três subcategorias. Um deles, comercial, vendas de produto araras, tá? Então é criado uma conta de subcategoria, onde todo o movimento financeiro pode ser de receitas, pode ser separado como vendas de produto, tá? Vamos imaginar que haja outras fontes de renda, né? Por exemplo, aplicação financeira, dinheiro, algum dinheiro, conta em exterior, qualquer rendimento de aplicação pode ser colocado aqui, locação, outras coisas desse tipo, tá? O ideal é que, como a gente tem matriz e filial, tenha pelo menos tem aqui separadamente, né, as três unidades. Aqui é a unidade Goiás e Minas Gerais, ok? Da mesma forma, nós temos as despesas aqui embaixo. Então, selecionando despesas, aí vem o plano de conta de despesas, né? Então aqui, por exemplo, escritório, aluguel, equipamentos, né? Nesse caso aqui eu não separei, mas é óbvio que a gente tem que montar o plano de contas também da mesma forma. Então escritório, né? Aí o que seria ideal aqui, por exemplo, ó, eu vou alterar ele aqui, aluguel, pode ter o aluguel araras, né? Araras. Aí você pode ter como categoria principal o escritório e pode também criar outra conta tendo categoria principal, subcategoria de escritório aqui, mas a conta pode ser aluguel Goiás, tá? Só como um exemplo, né? Então assim, você tem aluguel Araras e aluguel Goiás aqui. Então assim, essas contas a gente vai ajudar vocês a deixar tudo em ordem, ok? Plano de contas. Depois do plano de contas, nós temos aqui os centros de custo. Da mesma forma, custos são divididos entre custos fixos e custos variáveis. Custos fixos são todos aqueles custos que, independente das vendas, a empresa paga, né? Então é o caso aqui de contrato de aluguel. Mensalmente vai pagar aluguel. Então tem aluguel Araras, Goiás e Minas. Custo variável são aqueles custos que incidem financeiramente, né? E que estão relacionados diretamente à venda. Então, por exemplo, custos de comissão é uma despesa para a empresa pagar a comissão, mas a comissão só é paga caso o vendedor venha realizar a venda. Então tem aqui comissões Araras, comissões Goiás, comissões Minas, né?
Então aqui a gente está falando somente ainda do plano. Depois, na hora de executar a compra, a venda, o pagamento, a gente vai vincular essas contas aqui, ok? Então tem o plano de contas, centro de custos. Aqui é onde a gente cadastra as contas. Então tem um exemplo aqui também, Banco do Brasil, São Paulo. Vamos abrir aqui. A primeira tela mostra o nome do banco, o nome da empresa, né? Se precisar a gente coloca a unidade aqui na frente, tipo de conta, né? Tem alguns outros tipos de conta aqui. O banco, agência, o dígito da agência, número da conta, dígito da conta, a moeda que vai ser utilizada. E aqui depois tem um acerto de saldo, né? Quando a gente passar a operar definitivamente, começar a partir de hoje, vai fazer os lançamentos, a gente vem aqui e acerta o saldo, ok? Acertando o saldo, aí começa a operar com esse saldo. Página 2, informações do gerente, então aqui informações do gerente, contato dele. Depois informações do cedente, são as informações que vão preencher automaticamente no boleto bancário. Quando gerar o boleto já vai gerar automaticamente essas informações aqui, né? Nome do cedente, código do cedente, CEP, endereço. E depois, por último, a última página é as configurações prévias do boleto, né? A gente já deixa tudo pré-configurado, né? Então pagava em qualquer banco, o número da remessa. Depois aqui a gente vai dar continuidade nas remessas que já foram emitidas, espécie de documento, documento mercantil, carteira, variações, instruções, né? O número do boleto, se precisa de aceite, sim ou não, qual que é o KNAB que vai utilizar, as informações que vai sair no corpo do boleto e as pastas onde serão guardadas tanto os boletos quanto os arquivos de remessa, né? Ou os arquivos que serão capturados pelo banco. Aqui também tem o processamento de multa, né? Se incide multa mensal e juros mensal, né? Ou se for diário, coloca aqui e protestar após tantos dias. Então aqui as informações do boleto, ok? Isso para todas as contas que forem gerados os boletos. E por último aqui os meios de pagamento, né? Os meios de pagamento são pagamentos que são feitos também através de boleto, cartão de crédito, débito, cheque. Aqui tem um detalhezinho importante, que quando recebe em dinheiro, tá? Aqui a gente sinaliza a baixa automática, ou seja, em espécie fez o pagamento, imediatamente está quitada a dívida, né? Ou Pix também, o Pix, como ele é instantâneo, ele baixa automaticamente. No caso de um cartão de crédito, uma venda em cartão de crédito, o que acontece? Se vender parcelado em 3 vezes, ou seja, a baixa não é automática, tem que esperar a data do vencimento para ver se entrou o movimento no banco, e do banco a gente puxa para a conta da empresa, né, no sistema. Dessa forma o sistema vai operar a baixa automática. Lembrando que o banco, que o sistema sempre leva em consideração os prazos de baixa bancária, tá? Normalmente é D+1, chamado dia mais 1, ok? Então essas são as informações cadastrais. Continuando agora, nós vamos falar sobre a operação de faturamento, tá? Então, antes de falar propriamente sobre a operação do faturamento, a gente precisa entender o fluxo do faturamento. Então o faturamento ele começa aqui no processo de vendas, operação de vendas. Então a gente vai lá, gera um pedido, né, uma proposta primeiro, se necessário. Depois gerado a proposta, né, a proposta estando pronta, o que a gente pode fazer aqui? Está aqui uma proposta, essa proposta a gente pode convertê-la em um pedido. Então nesse caso aqui, na 4, está em vermelho porque já virou um pedido, tá? Então, vamos ver o que tem aqui nessa. Vou colocar algum produto aqui. Placa. Teste. Preço R$16. Vamos colocar 10 unidades aqui. 50 unidades, né? Que é a caixa. 50 unidades. Ok. Pronto, inseri aqui o produto. Então tem um cliente aqui. Então o pedido está pronto. Vamos visualizar o pedido. O pedido não, é a proposta. Vamos visualizar a proposta. A proposta ela abre na tela.
Então está aqui a proposta. A proposta é o documento que é enviado ou via WhatsApp, né? Pode ser enviado via WhatsApp aqui para o cliente, ou ele pode ser enviado via e-mail, né? Ele vai enviar via e-mail. Outro detalhe importante aqui é sobre ocultar os valores, né? Quando a gente clica não ocultar, mostra o valor total. Se eu colocar aqui ocultar parcial ou ocultar total, ele vai ocultar os valores. Vou dar um exemplo aqui, tá? Se eu colocar aqui, ó, ocultar parcial, ele vai ocultar o valor unitário apenas do produto. Apenas para que o cliente, numa compra múltipla, ele não saiba qual que é o valor que ele está pagando de cada unidade. Então ele some o valor unitário, só mostra a quantidade. Ocultar total, ele vai sumir todos os valores. Quando um documento precisa transitar lá na produção, por exemplo, e a direção, o financeiro não quer que as pessoas saibam do valor da mercadoria, então aparece só a quantidade aqui, quem é o cliente que vai ser atendido e a quantidade. Não mostra valor, tá? Isso se for prática da empresa. Eu vou gerar o pedido. Então aqui embaixo, ó, no cantinho aqui tem gerar pedido. Pedido não aprovado. Aí o pedido não aprovado, ele pergunta se você quer fazer uma proposta não aprovada, se você quer fazer uma análise crítica. Então tem que entrar aqui, ó, fazer análise, colocar contato, então, José da Silva, contexto, pedido aprovado por telefone. Então coloca aqui pedido aprovado, a proposta aprovada. Aqui está aparecendo o operador qualidade, mas tem que aparecer o nome de quem vai estar aprovado, quem recebeu a aprovação, tá? Então receber a aprovação, agora eu vou faturar, ele vai deixar faturar ao cliente, não está aprovado. Estou aprovando aqui o cliente, tá? Tem que aprovar sim o cliente. Aqui tem que pôr o nome fantasia dele também, tá? Fica mais fácil de identificar. Pronto. Agora cliente aprovado, vamos voltar na proposta. Agora eu consigo gerar o pedido. Pronto, cliquei aqui em gerar o pedido. Ele vai mostrar qual é a quantidade de produto que ele está comprando. Estou confirmando a seleção. Pedido gerado com sucesso. Então se nós demos uma patinadinha aí no cadastro do cliente, então só lembrando que o cadastro do cliente tem que estar sempre ok, né? Senão a gente vai ter problema lá na hora de gerar a proposta ou pedido. Geramos e está aqui agora o pedido do cliente, ok? Geramos aqui o pedido do cliente. Se você clicar agora aqui em visualizar, né, e validar ele vai mostrar novamente agora o pedido, já não mais a proposta, mas o pedido de venda com os dados do cliente, o número do pedido, quem é o vendedor, né? E aqui o produto, preço unitário, etc. Ok, feito isso aqui também pode ser enviado para o cliente assim que ele aprovar. Agora a gente vai falar finalmente do faturamento. Então o faturamento, quando o pedido já está pronto para despachar, então tem duas etapas. Quando a gente clicar em faturar, ele vai mandar para o financeiro. E depois, quando a gente clicar em gerar nota fiscal, ele vai para o emissor de nota fiscal. Então é importante saber que tem esses dois passos aqui, né? Não vai mandar uma vez só, vai separar as coisas. Até porque você tem a opção de emitir ou não a nota fiscal e faturar ou não aquela mercadoria, tá? Vamos voltar aqui, ó. Vou mostrar primeiro, vamos lá no financeiro, contas a receber, tá? Então tem a etoplacas aqui, né? Etoplacas. Vamos lá e vamos faturar agora, então, Limeira. Operação de vendas, pedido de venda, pedido 4, faturar. Seleciono o pedido. Ele pode ser multipedidos, tá? Pode ter 10 pedidos aqui, só marcar todos ou desmarcar todos. E aí clicar em confirmar. Pedido faturado, pedidos
Faturar os pedidos selecionados, sim. Os campos laranja de preenchimento obrigatório. Então vamos lá ver o que tem de errado. Tá? Então assim, toda vez que vai faturar, já tem que deixar pré-preenchido algumas coisas. Por exemplo, não tem condição de pagamento. Isso tem que vir lá da proposta, tá? Já colocar se é faturar 30, 60, 90 à vista. Aí outra coisa, meio de pagamento. Qual que é o meio de pagamento? Normalmente vai gerar o boleto bancário, então tem aqui, ó, boleto bancário. É consumidor final? Sim ou não? Não, porque o emplacador não é consumidor final. A operação é interna, ou seja, dentro do estado de São Paulo, ou é interestadual, ou é no exterior, é interna. Qual que é a natureza da operação? Natureza da operação 5101, que é a venda de produto de fabricação própria. Então aqui algumas coisas já estão prontas, né? Outras informações seriam necessárias aqui, né? Como eu mostrei lá, ó, plano de contas, tá? Então é venda de produtos araras, centro de custo, né? Então comissões araras, anotações, se for feita, se necessário alguma anotação adicional para o cliente, representante, se tiver algum representante, percentual de comissão, estoque, da onde vai sair essa mercadoria, tá? Então aqui não tem ainda, ó, mas vamos criar aqui eu vou salvar isso aqui e vou criar o estoque araras lá. Então, por exemplo, vamos vir aqui, controle de processo, controle de monitoramento, estoque, estou criando aqui o estoque. Pronto. Aqui da própria empresa. Aqui tem na empresa seu próprio poder. E aqui é essa empresa. Ok? Pronto, selecionamos aqui. Outra coisa, o sistema ele precisa ter estoque para vender, né? Então a gente vai selecionar aqui, ó, embaixo. Vamos lá, estoque araras, matriz araras. Vou dar uma entrada aqui em produto, placa teste. Vou colocar aqui, nós temos 100 unidades. Ok? O certo aqui é colocar SKU, né, o lote, as informações. Eu vou colocar só que tem 100 placas, ok? Pronto. Aqui mostrou todos. Posição de estoque sem placas em araras. Vamos voltar na venda, pedido de venda, completar as informações agora. Placa de carro, tem aqui, completando as informações, né? Qual é o estoque que a gente vai vender? Nós vamos vender do estoque araras. Ok? Aí tem outras informações, transportadora. Qual é a transportadora que vai levar? Né? Aqui, ó, precisa colocar tipo de fornecedor, transportadora, tá? Não pode pôr fornecedor, tem que pôr só transportadora aqui. A gente vai ajustar isso aí. Ó, já preenche automaticamente as informações transportadora. Local da retirada, quando for diferente do endereço da empresa, tem que clicar aqui e aí faz a consulta de CEP. Fazendo a consulta vai achar o endereço aí, ok? Eu vou desmarcar aqui. Local de entrega, quando é diferente do endereço do cliente, a mesma coisa. Aponta o CEP, coloca as informações para sair certinho. Observações, nota fiscal, quando tirar a nota já vai vincular a nota aqui. Se for nota de serviço também já vincula. O boleto, quando emitir o boleto também, a gente tem essa opção aqui de vincular o boleto aqui, tá? Só pode vincular o boleto aqui no caso, para ficar mais fácil de enxergar. E o valor que vai ser pago, né? Se tiver algum desconto, frete, seguro, alguma coisa, tem que colocar aqui, ok? Bom, feito isso, estamos ok agora. Agora dá para faturar. Clicou, faturamento, selecionar as informações completas, faturei o pedido.
que aconteceu com esse pedido? Ele saiu do pendente e veio para o status faturado total. Está aqui, Limeira, serviço de emplacamento, certo? A primeira parte, quando a gente clica em faturar, ele faz o que? Ele envia esse pedido aqui para o contas a receber. Quando clica em faturar, manda para o contas a receber, muda de status aqui de pendente para faturado. A segunda etapa é ir lá no financeiro. Então, quando fatura, já aparece lá no financeiro, contas a receber. Entrou aqui o Limeira, tá vendo? Ah, mas ele entrou aqui no banco carteira. É porque a gente não está apontando lá ele ainda como o Banco do Brasil, como o banco principal. A gente vai deixar apontado lá como o Banco do Brasil como principal. Ok. Confirmei. Está aí. Agora, ele gerou então contas a receber, né? E se eu quiser gerar um boleto, eu venho aqui agora e coloco, ó, boleto não gerado. Aqui embaixo também boleto não gerado. Venho aqui, gerar boleto, conta selecionada, é a conta do Banco do Brasil. Ok, boleto gerado com sucesso. Então geramos o boleto. Então agora boleto gerado, clica aqui, vamos visualizar o boleto. Está aqui o boleto, primeiro serviço de emplacamento, ele gerou o boleto, certo? Data de vencimento, então como eu disse, D+1, né? Hoje é dia 27, o vencimento saiu dia 28, ok? Então esse é o boleto bancário. Então até aqui resolvido. Clicou em faturamento, vem para o contas a receber, do contas a receber a gente seleciona boletos não gerado, vai clicar aqui, ele vai listar os boletos que não foram gerados, gerar boleto, e aí é só consultar aqui os boletos que foram gerados e ele vai mostrar. Então aqui também tem um outro boleto aqui, ó, só clicar aqui dá para ver o outro boleto que foi gerado anteriormente também, tá? Ele abriu aqui só como exemplo de geração de boleto também, ok? Bom, seguindo em frente, vamos voltar lá agora em vendas, né? Pedido de venda. Então está faturado já veio aqui para o faturados total. O que está faltando agora? Gerar nota fiscal, né? Então nós vamos clicar aqui, ó, gerar NFE, tá? Vai selecionar e confirmar a geração da nota. Vai aparecer aqui pedido de geração da nota realizado com sucesso. Ok. O que a gente faz para acessar a nota fiscal? Volta, vem no financeiro, clica em NFE. Ele vai abrir novamente o pop-up, vai fazer o login. E vai abrir o emissor da nota fiscal. Pronto, a nota já está aqui pré-digitada. Então quando clica lá em emitir nota, ele vem para essa área aqui, para o emissor, né, para o NFE ou NOMA. Aqui se você selecionar a nota e alterar ela, vai abrir o cabeçalho da nota. Então aqui para conferir as informações, o nome da empresa, o endereço, local de retirada, né, só se for diferente, preenche aqui. Aí o destinatário, quem é o cliente, lembrando que as informações do cliente devem estar corretas. Número do CPF, número do CNPJ, inscrição estadual, o endereço deve estar completo. Aqui ó, logradouro, né, tipo logradouro, o nome logradouro, a rua, o IBGE. É só colocar o CEP corretamente lá que o sistema vai capturar todas as informações. Se tiver um e-mail aqui para enviar, pode colocar também um e-mail, né, um por linha para quem deve receber o e-mail. O local de retirada também. Seguindo em frente aqui a nota, então aqui tem os modelo da nota, a data, a hora, natureza de operação, saída, a forma de emissão, né? É uma nota de saída. Se tiver alguma justificativa de contingência, as informações, o valor total da nota. Então aqui tem todas as informações da nota, ó.
conhecimento, né? Nota de conhecimento, se precisar de conhecimento de transporte ou conhecimento referenciados, notas de referência. Cada abinha aqui tem aquelas informações que são necessárias. Então, total da nota, transporte, a gente já apontou transporte lá, modalidade do frete, né? Aqui vai informar se é CIF ou FOB, né? Por conta do destinatário, por conta do remetente. É só selecionar. Retenção, se tiver informação do veículo para emissão de MDF-E também tem aqui. E aqui os volumes, né? Pode incluir aqui quais são os volumes que está sendo enviado, tá? A gente vai voltar e falar mais de nota fiscal, tá? Informações da cobrança, informações adicionais, né? Aqui nós temos aquela aba popular da parte de baixo da nota, onde você pode colocar as informações adicionais. Automaticamente o sistema já coloca o número da proposta e o número do pedido, tá? Então, às vezes na informação adicional tem que colocar alguma outra informação, os SKUs ou coisa desse tipo. É só colocar ali, tá? Mesmo assim, ainda tem jeito de colocar diretamente no produto, ok? Então, aqui informações gerais. A gente voltando aqui, agora vindo para esse ícone aqui, ó, é informações do produto. Informações do produto. Aqui vamos alterar. Então, aqui tem informações: o código do produto, a descrição do produto, o NCM do produto, o CFOP. Se tiver pedido de compra do cliente, quiser colocar o número do pedido de compra do cliente aqui na frente do produto, pode colocar, né? Quantidade, as quantidades, né? E o valor total. Aí tem aqui, se tiver alguma informação para incluir, tributo. Ele já puxa automaticamente da situação tributária, né? O que a gente chama de regime tributário. Ele já puxa automaticamente. Então ele coloca que a empresa é simples nacional, já coloca aqui o código, né? Mas se precisar alterar, é só clicar aqui e alterar, tá? A alíquota, né? O valor do ICMS, aí a PIS, se tiver, se não tiver, aqui, se o código não tiver cálculo, ele vai zerar automaticamente. O PIS, né? Imposto de importação. Então o IPI, PIS e COFINS ele já aparece aqui, e o ICMS, ok? Informações adicionais, se for necessário, do produto. Aqui no tributo ainda tem imposto de importação, IPI devolvido, ICMS, valor total. Mas aqui ele só atualiza se for necessário. E por último aqui tem o rastro, né? Então às vezes, talvez vocês no caso de placas tem que inserir aqui, ó, inserir o número de lote. Aí aqui, SKU 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantidade 50. Data de fabricação 26. Data de validade. O código de agregação pode ser o código do produto, se necessário. Deixa eu ver aqui, 14. Incluir. Pronto, ele já incluiu aqui as informações do SKU. Feito. Aí, feito isso aqui, clique em nota fiscal. Pronto. Aqui está uma nota exemplo, né? Então tirei a transportadora. Olha, aqui embaixo já apareceu, vou ampliar um pouquinho, dá pra ver aqui. Aqui embaixo então apareceu placa de carro, SKU, quantidade, data de fabricação, validade e código de agregação 14, né? Então isso aqui, feito isso, pode imprimir essa nota, né? Essa aqui está sem valor fiscal, é só pra gente mostrar o exemplo, né? Pronto. Não vou transmitir a nota. Está só em homologação, né? Só teste. Ok? Feito isso, né? Enviou. Se tiver e-mail, a pessoa já recebe imediatamente no e-mail, o sistema já dispara, tá? Aqui embaixo tem as possibilidades de cancelamento de nota, carta de correção, a numeração também, se precisar cancelar e não utilizar a numeração, é aqui que a gente faz, tá? Aqui visualizar um DANF, né? É só selecionar ele aqui. Então temos aqui a validada.
Mas ela já, pronto, aqui ela carregou de novo. Só clicar em gerar, ela mostra novamente. Não vou transmitir. Ok, até aqui? Então agora nós já temos o boleto bancário, a nota fiscal. Vou voltar aqui. Vendas, pedido, faturado, Limeira, vamos alterar aqui Limeira, vamos. A nota fiscal está aqui anexada. Aqui nós temos a opção também de anexar a cobrança. Então aqui a remessa, retorno. Aqui anexei o boleto então. Então agora já está completo, né? Esse caso desse pedido, ele está em status faturado total. Ele foi apontado por plano de conta, centro de custo, puxou do estoque, natureza da operação, tudo certo. Transportador aqui, a gente colocou lá na nota, nós tiramos, mas tem que estar certo aqui a informação. Nota fiscal, ele tem a nota fiscal já anexada, né? A nota fiscal está aqui anexada. Aqui também a nota fiscal está anexada. O boleto está anexado também. Então aí é só fazer o envio desses documentos. Como que pode ser feito o envio dos documentos? Pode ser feito envio pelo WhatsApp, né? Estando aqui, ó, pode enviar pelo WhatsApp, colocar uma mensagem aqui para o cliente, enviar para ele. Já está salvo aqui a mensagem dele, não vou enviar, senão não vai receber lá, né? Ou por e-mail, né? Aqui pode enviar por e-mail também. Ele vai abrir o e-mail. Nós conseguimos também, não precisa usar essa caixa de e-mail, nós temos um e-mail, a gente vincula automaticamente os e-mails do cliente na sua caixa de correio. A hora que clicar ali, ele já abre a caixa do correio e anexa os documentos. E aí então pode enviar o faturamento para o cliente por correio, nota fiscal, XML, né? Tudo pode ser enviado automaticamente. Então aqui a gente mostrou a parte de cobrança, né? Cobrança, o financeiro, cobrança. Mostrei faturamento e a cobrança até aqui, ok? Logo em seguida nós vamos mostrar como que funciona os lançamentos financeiros, né? Vamos precisar alterar algum lançamento, eu vou mostrar como faz, depois contas a pagar, contas a receber, ok? Vamos dar andamento no próximo. Bom, vamos lá. A gente vai falar agora sobre dando andamento aí no processo financeiro, né? Então, depois de faturado, vir aqui no controle financeiro, contas a receber, existe aqui duas contas que não foram recebidas. Essa de cima, como mostra o indicador aqui embaixo, já está com prazo vencido. Ou seja, venceu dia 22/12 e não foi efetuado o pagamento. Como que a gente faz? Vamos supor que o cliente não pagou o boleto, mas mandou um Pix, efetuou o pagamento por Pix, e aí a gente quer receber. Como que faz? É só clicar em cima dele, vir aqui e lançar o recebimento. Tá? Já consta aqui, ó, automaticamente que ele tem uma multa de R$8, né, e juros de R$4, ou seja, o valor já não é mais R$800 o valor original. O valor para receber agora é R$812, ok? Aí está incidindo, né, juros e... Bom, a gente vai dar o recebimento. Por onde que a gente vai receber de quem? Ele é um cliente histórico, aqui pode colocar pagamento em atraso, com multa e juros. Aqui documento não precisa colocar nada.
a data da emissão 21/12, anotação pode colocar pago em 27/12/2023 com Pix. Recebimento. Aí vem aqui boleto bancário, pode alterar aqui para Pix, certo? O restante aqui está correto. O valor original é esse, mas o valor a ser pago é esse aqui. Tá, a competência, que se quiser marcar o mês, pode ser dia 27, ele já vai, dia 27 ele já vai entrar no mês. Aqui é um local para você, observações do comprovante. Se ele enviar um comprovante, você pode anexar aqui. Pronto, já recebi. Ok? Vamos no segundo aqui, ó, fazer a mesma coisa. Eu vou lançar o recebimento. Esse aqui está em dia, R$800 mesmo. Vai pagar, não vai pagar por boleto bancário, então a gente altera aqui para Pix. Vou anexar aqui, comprovante. Exemplo só. E vou dar o recebimento. Ok. Tá, onde passou a aparecer isso aqui? Em contas recebidas. Então ele mostra aqui, ó, mês atual de 1/12 a 27/12, né? E ele vai mostrar aqui que a conta está recebida. Isso ainda pode ser exportado para Excel, tá? Só clicar em exportação aqui, ele mostra a exportação para Excel, exportado com sucesso. Isso aí lá na pasta do Excel, já está lá na pasta. Eu vou minimizar aqui e mostrar para vocês aqui na pasta arquivos Excel, exportação. Nós temos aqui então a exportação das contas recebidas de 1/12 a 27/12. Ele faz o acúmulo aqui, né? Inclusive, se quiser selecionar os dois, ele mostra o total aqui embaixo, né? Pode ser acompanhado em arquivo Excel. Ok? Então, voltando aqui para contas a receber, contas recebidas. Tá. E o fluxo de caixa? Onde que mostra isso aqui no fluxo de caixa? Agora a gente vem aqui, ó. Se você vier aqui, fluxo de caixa, selecionar a conta Banco do Brasil, São Paulo, tem aqui o recebimento de R$800 da empresa de Limeira. E se você selecionar Minas Gerais, tem o recebimento da Etoplacas aqui de R$812, tá? Então ele pode mostrar por conta separadamente. São Paulo, conta Minas Gerais, conta Goiás, pode mostrar tudo separado. Para ver o saldo das contas, todas elas juntas, é só vir aqui na impressorinha, ó, impressão de documentos, relatórios. Então aqui a gente vem contas recebidas, relatório RE 041. Coloca o intervalo de tempo que você quer aqui. Então eu estou colocando 1/12/2023 e vou consultar todos os pagadores, todas as empresas. Aqui no terceiro ícone da impressão, amplia a impressão e você pode recuar aqui ainda. Então está aqui, ó, dia 27/12 foi recebido o pedido número 4, né? Vendas Araras, então plano de contas Vendas Araras, o pagador Limeira Serviços, valor R$800, que pagou dentro do prazo. E o de baixo aqui, dia 27/12, o pedido número 3 de 23, plano de contas Vendas de Produto Minas Gerais, a Etoplacas pagou R$812, já com multas e juros, né? Ainda existem outros relatórios que vocês podem consultar aqui, ó. Pagando aqui a consulta, só clicar aqui, tem uma série de outros relatórios aqui, por exemplo, saldo de contas, né? Cliquei aqui o RE 019, saldo de contas. Ele pede para indicar uma data, então na data de hoje, indiquei a data e vou consultar o saldo das contas. Ele vai abrir um relatório aqui
com os saldos das contas, tá? Então clicou aqui para ampliar também, ele mostra aqui o saldo das contas, tá? Então nesse caso aqui, a conta do Banco do Brasil de São Paulo tem R$800, né? O saldo do Banco do Brasil de Minas Gerais tem 812, que foi os apontamentos que nós fizemos do recebimento dessas contas. Aqui ainda tem carteira, né, que tem R$1.000, esse valor simbólico lá, mas é mais para mostrar para vocês, tá? Tem outros relatórios ainda, né? Tem o extrato das contas. Então, por exemplo, mantendo os lançamentos em dia, é só colocar aqui o período do extrato. Então, 1/12/2023. Eu quero todas as contas. Aqui ele vai mostrar as contas. Se eu deixar 0, mostra todas. Se eu quiser os detalhes, eu coloco sim aqui. E vou pedir o relatório. Então, aqui ampliando, ó, ele vai mostrar. Essa aqui é a primeira conta, né? Então no período aqui, ó, indicado. Aí aqui se é débito ou crédito, então tem uma operação de crédito de R$800, né? E no plano de contas, está aqui vendas do produto, quem é o favorecido ou pagador. Então aqui foi o pagador, né? Limeira Serviços, o número do pedido, aqui o número de referência do documento e aqui a data. E em cima aqui é a conta, né? Qual foi a conta, tá? Então aqui mostra também um resumo do Banco do Brasil e depois mostra a quantidade de lançamentos e mostra o saldo, ok? Na página 2, na segunda página aqui, olha, então ele vai para outra conta, agora conta do Banco do Brasil Minas Gerais. Por que não tem as outras aqui? Porque não tem movimento. Todas as contas que tiverem movimento, seja de débito ou crédito, ele vai lançar em forma de extrato, tá? Mostrando então a situação atual das finanças da empresa, ok? Para a gente finalizar essa etapa do treinamento, né, que envolve todo o processo comercial e vai até o recebimento, nós vamos fazer uma última operação aqui, que é a transferência entre contas. Então nós temos um recebimento de R$812 na conta de Minas Gerais, né, Banco do Brasil Minas, está aqui, ó. E aí eu quero transferir esse valor para São Paulo, né, para a conta de São Paulo. Então como que eu faço? Eu seleciono aqui essa operação, né, seleciono essa operação aqui e venho aqui em transferir. Aí eu vou colocar qual que é a conta destino aqui, ó. Aí eu quero transferir para São Paulo, tá? O histórico aqui eu posso colocar o histórico que eu quiser, por exemplo, pagamento em atraso do cliente, tá? Aí aqui a competência, a data da transferência, eu posso colocar aqui a competência hoje também. O número aqui dá para ver o número do pedido, é o pedido 3 de 2023. E o valor, eu quero fazer a transferência de R$412. Eu vou fazer uma transferência parcial, tá? Aqui a data da compensação, posso colocar que é hoje mesmo. E aqui para anexar um comprovante, né? TSP Blacks. Então se eu clicar aqui, ele vai abrir o comprovante para a gente ver, né, qual é o comprovante. Aqui eu anexei a nota de vocês só para fazer um teste. Ok, fiz a transferência. Então olha só o que aconteceu. Tinha aqui uma operação de crédito, agora uma operação de transferência, né? Então aqui o plano de contas, valor recebido e aqui o valor pago. Se eu clicar em extrato, ele vai mostrar o saldo ainda da conta. Então tinha 812, saiu 412, sobrou R$400, tá? Então além do movimento dessa conta aqui que nós tiramos aqui, tem agora o movimento da conta de entrada. Olha lá, tinha R$800, né, na conta São Paulo. Aqui então entrou, né, teve um, deixa eu puxar aqui só para vocês verem, operação tipo
aqui foi um crédito, aqui foi uma transferência, né? Aqui da onde que veio a origem, pagador, o histórico, pagamento em atraso, né? Nós registramos lá. Aqui o valor de recebimento, 412, que somado aos R$800 deu 1.212, ok? Então, eu vou terminar aqui essa etapa do treinamento do financeiro, né? Porque a gente já passou aí por algumas etapas. Então, quais foram as etapas que nós passamos? Nós mostramos lá como funciona a proposta, pedido, o faturamento, emissão do boleto, emissão da nota fiscal, né? Como que aparece lá no contas a receber, então, o que foi faturado, né? E depois a gente mostrou um pouquinho das operações financeiras, de como receber, então, manualmente um boleto, né? Um boleto, ou receber um pagamento também com juros e multa, né? Todas as partes, mostrei as configurações bancárias também. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente deixando tudo configurado, o sistema ele vai entrar no status de automação, né? Ou seja, à medida que vai acontecendo naturalmente os pedidos, o faturamento, ele vai entrando contas a pagar. E na sequência, depois o próximo treinamento agora que eu vou fazer, aí sim a gente vai tratar de todas essas operações, né? O pagar, o reconciliar, fazer reconciliação de caixa, editar um lançamento, né? Estornar um lançamento, fazer uma compensação no caso de algum cheque, cancelar uma operação, né? Fazer um cancelamento, mover uma transferência, reposicionando ela no local certo, fazer uma associação onde a associação não foi possível, ver os detalhes de uma operação e gerar um recibo, né? Aqui é possível gerar um recibo também no caso de um pagamento, tá? A gente vai ver todas essas operações. Aqui, ó, operação. Então, na sequência a gente vai ver detalhadamente essas operações. E no geral, aqui, olha, nós temos o contas a receber, contas recebidas, conforme já foi mostrado, que é decorrente das operações de vendas. E o contas a pagar e o contas pagas serão do processo de compras. Então a gente vai começar lá o processo de compras, nós vamos mostrar o recebimento de mercadoria, colocar no estoque, fazer lançar o pagamento, né? Lançar lá no contas a pagar, depois efetuar o pagamento, ver tudo isso aí no fluxo de caixa também, ok? Então assim, espero que tenha sido de grande valor para vocês esse treinamento. Qualquer dúvida, anotem as dúvidas e depois nós vamos tirando as dúvidas e o nosso suporte técnico vai estar à disposição para acompanhar vocês em todo o processo de implantação, ok? Até a próxima.